Amigo vascaíno, antes de qualquer coisa, respira fundo, porque o clima em São Januário está daqueles que fazem o torcedor travar o passo na rua, virar o rosto para a minha tela e pensar duas vezes antes de acreditar no que está acontecendo. O ambiente interno do clube, que há poucas semanas parecia um dos mais confiantes do futebol brasileiro, virou um cenário de tensão, desconforto e questionamentos profundos sobre o rumo do trabalho comandado pelo técnico Fernando Diniz. A queda brusca de rendimento não passou despercebida nem pela torcida, nem pelos dirigentes e muito menos pelos próprios jogadores, que vivem diariamente a pressão de vestir a camisa cruz-maltina e lidar com a cobrança gigante que envolve defender o Vasco da Gama. O que deveria ser apenas um momento de oscilação virou uma verdadeira investigação interna para entender por que um time que encantava o torcedor, que batia de frente com clubes do topo da tabela, que mostrava intensidade, mobilidade e confiança, de repente despencou para um futebol pobre, lento, previsível e sem brilho algum. O torcedor ainda tenta digerir como aquela equipe que atropelou rivais de peso, que enfrentou Flamengo, Cruzeiro e Bahia jogando de igual para igual, que demonstrou personalidade e arranque, simplesmente caiu para o pior desempenho do campeonato. Não houve meio termo, não houve declínio gradual, não houve transição suave. Foi um apagão súbito, como se uma chave tivesse sido desligada dentro do elenco e tudo o que antes funcionava perfeitamente passasse a dar errado ao mesmo tempo. E internamente, o próprio clube já reconhece que isso não tem nada de normal. Não dá para tratar como rotina aquilo que fugiu completamente do padrão. Não dá para engolir uma queda tão brusca sem entender, sem buscar, sem investigar as razões por trás desse desmanche repentino. E é justamente nesse ponto que surge a informação que vem estremecendo os corredores do CT Moacir Barbosa. A apuração interna aponta que a principal causa desse declínio tem tudo a ver com a carga de treinos aplicada pelo técnico Fernando Diniz. Desde que chegou, Diniz é conhecido por exigir intensidade máxima, repetições constantes, sessões prolongadas e uma filosofia de treino que ultrapassa com folga o que é comum no futebol brasileiro. Enquanto a maioria dos treinadores trabalha 60, 80, até 120 minutos por dia, Diniz vai muito além disso, levando sessões de 3 a 4 horas quase diariamente. É um ritmo que exige dedicação total, foco absoluto e enorme capacidade física. E parte do elenco sente que o corpo já não está acompanhando esse volume todo. O desgaste físico virou pauta interna e, mais do que isso, virou motivo de discordância entre jogadores e comissão técnica. E aqui está o ponto que acendeu o alerta vermelho. Não se trata de um racha, não é um grupo contra o outro, não existe um conflito aberto. Mas há divergências claras sobre a forma como o trabalho vem sendo conduzido. Uma parcela do elenco acredita que o excesso de intensidade nos treinos está tirando a energia que deveria ser usada nos jogos, e isso explicaria a queda de rendimento tão acentuada nas últimas partidas. Do outro lado, a comissão técnica, acostumada a trabalhar com Diniz há anos, garante que tudo está dentro da normalidade, que a filosofia é essa, que o jogador se adapta e cresce a partir desse volume. Mas a verdade é que nenhum time que vinha jogando tão bem despenca nesse nível sem que algo muito específico esteja acontecendo. E parece que esse algo tem nome, forma e método. O torcedor, por sua vez, não entende como um jogador profissional, recebendo salários altíssimos para executar o seu ofício, pode se incomodar com a cobrança por treino, por repetição, por dedicação.
A mentalidade do torcedor comum é simples. Se você recebe para jogar em alto nível, treinar faz parte. E treinar muito também faz parte. Mas dentro do grupo, nem todos enxergam assim. Há quem acredite que o trabalho está pesado demais, há quem sinta que o corpo não está respondendo, e há quem entenda que isso está diretamente relacionado à falta de intensidade durante as partidas recentes. E esse ruído, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso, é suficiente para desequilibrar um elenco que pouco tempo atrás parecia completamente alinhado. Enquanto isso, outra novela agita o ambiente vascaíno. O futuro de Rayhan. O garoto, que já era tratado como joia, agora virou objeto de desejo dos principais clubes do mundo. O interesse não vem mais apenas de clubes tradicionais da Inglaterra e da Espanha. A lista cresceu. E agora, o Bayern de Munique também colocou seus olheiros para acompanhar o jovem atacante. É impressionante como, mesmo em meio ao caos do time profissional, o talento individual do cria segue brilhando e chamando atenção. A proposta do Barcelona, que já havia balançado São Januário, serviu como alerta, e por isso o clube corre para garantir uma renovação contratual até o final de 2028, com aumento salarial e elevação do valor da multa rescisória. É a tentativa do Vasco de segurar um jogador que, cedo ou tarde, será negociado. E quanto antes o clube se proteger, melhor. Mas a verdade é que, com tantos gigantes de olho, segurar o garoto por muito tempo será um desafio enorme. Toda semana aparece um nome novo da Europa. Todo mês surge uma observação, uma consulta, um olheiro, um relatório especial. E isso é natural. Jogador diferenciado atrai esse tipo de movimentação. O que preocupa o torcedor é o timing. Um momento em que o time desmorona, em que o ambiente pesa, em que a pressão interna explode. Não é exatamente o cenário ideal para administrar a permanência de uma das maiores promessas recentes do clube. E para completar esse turbilhão de informações, o nome de Guilherme Arana entra definitivamente no radar vascaíno. O lateral, experiente, ofensivo, com trajetória sólida no futebol brasileiro e passagens importantes por grandes clubes e seleção, encaixaria perfeitamente no modelo de jogo de Fernando Diniz. O problema é que o Atlético Mineiro já deixou claro que não pretende liberar o jogador facilmente. Para abrir negociação, o clube mineiro estipulou uma pedida altíssima, algo em torno de 10 milhões de dólares, um valor que corresponde a aproximadamente 60 milhões de reais. É o preço para não reforçar um rival direto e, ao mesmo tempo, para compensar a perda técnica de um dos melhores laterais do país. E isso abre uma discussão pesada dentro do Vasco. Vale investir uma quantia tão alta em um jogador dessa posição? O encaixe técnico é evidente, mas a operação financeira precisa ser estudada com calma. Amigo vascaíno, dando sequência a tudo que já está acontecendo nos bastidores de São Januário, a novela envolvendo o nome de Guilherme Arana segue ganhando força, e cada informação que surge só aumenta a tensão e a expectativa da torcida. O lateral, que tem capacidade técnica acima da média, que sabe atacar com precisão, que se movimenta como poucos e que ainda carrega uma vasta experiência acumulada ao longo dos anos, virou uma espécie de sonho de consumo do torcedor cruz-maltino. E não é para menos. Basta olhar para a forma como o Vasco está jogando hoje, para a maneira como o time sofre pelos lados do campo, para entender que um atleta com o perfil do Arana seria peça-chave na reconstrução imediata do elenco. A grande questão é que, para tirar o jogador do Atlético Mineiro, será preciso uma negociação complexa, cara e muito bem planejada.
O Clube Mineiro, ao perceber o interesse não só do Vasco, mas de outras equipes brasileiras, decidiu agir rápido, definindo um valor de mercado alto e deixando claro que só vai negociar se a proposta for irrecusável. Não existe brecha, não existe desconto, não existe chance de liberação por valorização de carreira. É pagar o que pedem ou simplesmente desistir. E isso faz o torcedor refletir sobre o momento do clube. Afinal, não adianta pensar em reforços de peso se o ambiente interno está estremecido. O contraste entre um elenco que há pouco tempo respirava confiança e o que vive hoje é enorme. A insatisfação, mesmo que pontual, não pode ser ignorada, principalmente quando se leva em consideração o modelo de trabalho de Fernando Diniz. O treinador, que é reconhecido por buscar intensidade máxima, movimentação constante e ocupação de espaço inteligente, sempre foi exigente com quem trabalha com ele. Seus treinos são longos, pesados e repetitivos, justamente para que o time absorva rapidamente o estilo de jogo e consiga reproduzir em campo aquilo que é treinado diariamente. O problema é que esse método não se encaixa da mesma forma para todos os jogadores. Cada atleta tem um limite físico, um nível de desgaste acumulado, uma forma diferente de responder ao esforço. E quando parte do elenco começa a sentir isso de maneira mais pesada, o rendimento cai e o próprio corpo dá sinais de que algo precisa ser ajustado. E não é exagero dizer que o Vasco vive hoje um dos períodos mais delicados desde o início da temporada. O torcedor que estava empolgado, vibrando com a sequência positiva, que acreditava numa arrancada rumo ao topo da tabela, agora se encontra frustrado, irritado e tentando compreender como tudo virou de cabeça para baixo. As críticas ao treinador aumentam. A pressão externa cresce e internamente os diálogos começam a esquentar. Não é simples resolver um problema como esse, porque não basta mandar diminuir o ritmo de treino e achar que tudo volta ao normal. O futebol é um organismo vivo e qualquer mudança gera reação. Se os treinos são intensos demais, o corpo sente. Se são leves demais, falta competitividade. E encontrar esse equilíbrio é o grande desafio do momento. Enquanto isso, o jovem Ryan se transforma quase que numa luz em meio à tempestade. O garoto, que já vinha sendo observado por gigantes europeus, agora chama ainda mais atenção por conta da postura, da maturidade e do potencial extraordinário que apresenta mesmo tão novo. Não é comum ver um atleta dessa idade lidar com pressão, expectativa e responsabilidade como ele tem feito. E é justamente por isso que Bayern de Munique, Barcelona, Tottenham e Arsenal seguem de olho, cada qual montando seus relatórios, analisando jogos, observando treinos e acompanhando detalhes do seu desenvolvimento. A cada semana, o interesse aumenta, porque o talento é nítido e raro. O Vasco, com total consciência disso, corre por fora para tentar segurar o jogador o máximo possível. A ideia é renovar, aumentar multa, ajustar salário, blindar o garoto. Mas todos dentro de São Januário sabem que esse tipo de atleta costuma ter prazo curto no futebol brasileiro. A Europa monitora de perto, e quando o momento certo chegar, a proposta será inevitável. E o que pesa para o torcedor é justamente esse contraste. De um lado, um elenco oscilando, com problemas internos, queda de desempenho e pressão por resultados. Do outro, uma joia em ascensão, cobiçada pelos maiores clubes do planeta. Essa mistura cria um clima estranho no ar, como se duas realidades diferentes convivessem dentro do mesmo vestiário. E isso impacta diretamente a confiança do grupo.
Jogadores mais experientes observam o assédio europeu sobre Ryan e sabem que ali existe um patamar técnico impossível de ignorar. Algo que o Vasco precisa valorizar e proteger. Só que, ao mesmo tempo, o restante do time sofre com a falta de rendimento e com a diferença de intensidade nos treinos, o que gera uma desconexão que precisa ser resolvida rapidamente. E então, voltamos à discussão sobre reforços. Porque não adianta trazer Guilherme Arana se a equipe não apresentar estabilidade emocional e desempenho físico adequado. O lateral, se contratado, chegaria para assumir protagonismo imediato. Seria titular incontestável e peça fundamental no modelo de jogo do Diniz. Mas para isso funcionar de verdade, o ambiente precisa estar ajustado. Os problemas internos precisam ser corrigidos e o elenco precisa estar em sintonia. Jogador nenhum cresce em meio ao caos, e isso vale tanto para Arana quanto para qualquer outro atleta que possa chegar. E diante de tudo isso, o Vasco se vê num momento em que precisa tomar decisões rápidas, firmes e estratégicas. O clube não pode se dar ao luxo de esperar a tempestade passar sozinha. É necessário avaliar o peso dos treinos, ajustar cargas, alinhar expectativas, conversar com jogadores e reorganizar o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, a diretoria precisa definir prioridades no mercado. Se a ideia é investir pesado em uma peça como Arana, é preciso ter certeza de que o restante do elenco está pronto para receber esse tipo de reforço. O jogador vai exigir não só investimento financeiro, mas também um clima saudável para desempenhar em alto nível. O torcedor, cansado de tantas oscilações, quer respostas. Quer entender por que o time que parecia sólido desmontou tão rápido. Quer compreender se os problemas são técnicos, físicos ou emocionais. E quer saber o que será feito para reverter esse cenário antes que a situação se complique ainda mais. O que fica claro é que Fernando Diniz está pressionado, não só pela torcida, mas também pela responsabilidade de ajustar o próprio método de trabalho sem perder a essência que o tornou um treinador tão reconhecido. Ajustar sem abandonar. Adaptar sem se descaracterizar, ouvir sem perder o comando. É um equilíbrio difícil, mas necessário. E enquanto isso tudo se desenrola, as novelas de mercado continuam rondando o clube, empurrando a diretoria para decisões importantes. A chegada ou não de Arana pode mudar não só o setor esquerdo, mas o funcionamento tático de toda a equipe. E a permanência ou saída futura de Ryan pode determinar o planejamento financeiro do Vasco para os próximos anos. Tudo está conectado, tudo está interligado. E qualquer movimento feito agora terá consequência direta no futuro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário mudou de forma súbita e ninguém fala de outra coisa nos corredores. O pacote árabe que estaria prestes a desembarcar no Vasco. A informação, tratada inicialmente como um sussurro entre conselheiros e executivos, ganhou corpo ao longo do dia e já movimenta um burburinho que atravessou departamentos. Partiu para as arquibancadas e chegou às ruas do Rio. Segundo fontes próximas às conversas, o clube teria fechado, ou estaria muito perto de fechar, uma parceria com um poderoso fundo de investimentos do Oriente Médio, algo capaz de colocar o orçamento da equipe em um patamar simplesmente inédito. Em tom de mistério, dirigentes evitam confirmar em público, mas ninguém esconde o ar de satisfação que circula no ambiente.
Fala-se em cifras que ultrapassariam tudo que o Vasco já viu. Números capazes de transformar a Colina em um centro de operações de primeira linha, com direito a reforços de alto impacto, modernização de estruturas e um planejamento financeiro que deixaria o clube respirando com folga por anos. É como se, de repente, o horizonte nublado que por tanto tempo cercou o gigante começasse a se abrir diante de um clarão inesperado. Os mais entusiasmados juram ter visto intermediários estrangeiros visitando instalações, conversando com profissionais da comissão técnica e fazendo perguntas detalhadas sobre projetos de longo prazo. Já os mais cautelosos pedem calma, alertam que, em negócios desse porte, nada está garantido até a assinatura final. Mesmo assim, a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. Entre torcedores, a repercussão é imediata. Nas rodas de conversa, a imaginação corre solta. Nomes de jogadores, obras no estádio, novas contratações, reformulação de departamentos. A ideia de um orçamento recorde acende sonhos que pareciam guardados. E muitos falam que esse seria o movimento capaz de recolocar o Vasco no centro das atenções do futebol nacional e internacional. Por enquanto, tudo continua envolto em expectativa, silêncio calculado e muita especulação. Mas se os rumores se confirmarem, a Colina poderá, enfim, receber um aporte bilionário capaz de redefinir o futuro do gigante da Gama. A torcida espera, observa e vibra, mesmo sem saber ao certo o tamanho do tesouro que estaria prestes a surgir no horizonte vascaíno. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.